I'm feeling like hot. Precisamos que vocês entendam uma coisa antes de contarmos o que aconteceu. Nós sabemos como isso soa. Já conversamos sobre isso entre nós umas 100 vezes desde aquela semana. E toda vez que uma de nós diz em voz alta, ainda parece completamente impossível. Duas mulheres adultas, pessoas racionais com empregos, responsabilidades e vidas normais, afirmando ter vivenciado algo que desafia tudo o que aprendemos sobre o mundo natural. Mas nós duas estávamos lá. Nós duas vimos as mesmas coisas, ouvimos as mesmas coisas, vivenciamos os mesmos momentos impossíveis. E quando duas pessoas testemunham algo juntas, quando podem confirmar cada detalhe uma para a outra, quando ambas se lembram da mesma verdade impossível, fica mais difícil de descartar, mais difícil de explicar como alucinação, um mero desejo ou um engano. Nós somos gêmeas, idênticas, e estivemos juntas a vida inteira. Conhecemos uma a outra melhor do que ninguém no mundo. Sabemos quando a outra está mentindo, exagerando ou confusa. E estamos dizendo a vocês agora, com total certeza e honestidade, que o que vamos descrever realmente aconteceu. Cada palavra, cada momento impossível, incluindo a parte que parece a mais inacreditável de todas, a parte em que a criatura realmente falou conosco, não com grunhidos ou sons de animais, mas com uma palavra humana, clara, que nós duas ouvimos, que nós duas entendemos e que veio de algo que não era nem um pouco humano. Nossa avó nos deixou sua cabana nas montanhas quando faleceu, 6 anos atrás. Ela foi dona do lugar por quase 40 anos antes disso. Construiu com nosso avô na época em que eles eram jovens e aventureiros e queriam um lugar para escapar do mundo. Nosso avô morreu antes de nascermos, mas nossa avó manteve a cabana. Continuou indo para lá várias vezes por ano, até ficar velha demais para fazer a viagem. Ela amava aquele lugar mais do que qualquer outro na terra. Quando soube que estava morrendo, ela nos fez prometer que cuidaríamos da cabana, que a manteríamos na família, que a usaríamos da mesma forma que ela e nosso avô usaram. Um lugar para se desconectar de tudo. Um lugar para simplesmente ser. Nós honramos essa promessa várias vezes por ano, geralmente na primavera e no outono, quando o tempo está perfeito, nós enchemos o carro e dirigimos até lá juntas. Tornou-se nossa tradição, nossa fuga, nossa maneira de nos mantermos conectadas uma à outra e à memória de nossa avó. A cabana fica bem no meio das montanhas do norte de Montana, a umas 3 horas da cidade mais próxima, se você for pelas estradas principais. Os últimos 45 minutos do trajeto são em uma antiga estrada de madeireiros que mal recebe manutenção, cheia de buracos, trechos alagados e lugares onde você tem que dirigir tão devagar que ir a pé seria mais rápido. A maioria das pessoas nem sabe que a estrada existe. A cabana em si é simples. Apenas um cômodo principal, com um fogão a lenha para aquecer e uma pequena área para cozinhar. Um mezanino em cima, onde fica a cama. Uma bomba manual para tirar água do poço. Uma casinha lá fora, a uns 30 metros por entre as árvores. Sem eletricidade, sem encanamento, sem sinal de celular, sem internet. Nada de moderno, exceto o que levamos conosco. Mas é perfeita para o que precisamos que ela seja. Um lugar onde podemos nos desconectar completamente, onde podemos simplesmente existir juntas sem o barulho constante do mundo invadindo. Esta viagem em particular foi no início de outubro, quando os álamos estavam ficando dourados e as folhas das bétulas amarelas e laranjas. O ar tinha aquela sensação nítida de outono que faz você querer passar cada momento do lado de fora. Aquela temperatura perfeita em que você precisa de um casaco de manhã, mas à tarde já está confortável só com uma camisa de flanela. Subimos numa quinta-feira à tarde,
Ambas tínhamos tirado a sexta de folga do trabalho para podermos ter um fim de semana prolongado. A viagem foi linda, as montanhas exibindo todo o seu esplendor de outono, e paramos várias vezes só para tirar fotos e apreciar a paisagem. Quando chegamos à cabana, por volta das 4 da tarde, estávamos as duas, relaxadas, felizes e prontas para alguns dias de paz. A cabana parecia exatamente como a tínhamos deixado 2 meses antes. Folhas e agulhas de pinheiro cobrindo a varanda, alguns galhos caídos das tempestades do final do verão, mas a estrutura em si, sólida e acolhedora. Passamos aquela primeira noite desfazendo as malas e nos acomodando. Levamos todos os nossos suprimentos para dentro, varremos a cabana, acendemos o fogo no fogão a lenha para tirar o frio. Fizemos um jantar simples de macarrão com molho de pote e um pão crocante que compramos na padaria da cidade. Sentamos na varanda enquanto o sol se punha, enroladas em cobertores, observando o céu ficar rosa e laranja por entre as árvores, ouvindo os sons noturnos da floresta ganhando vida. Corujas começando a piar, pequenos animais se agitando na vegetação rasteira, aquele silêncio profundo que só existe longe da civilização. Não conversamos muito naquela primeira noite, não precisávamos, sempre nos sentimos confortáveis em silêncio uma com a outra, sempre fomos capazes de simplesmente existir juntas, sem preencher cada momento com palavras. Esse é um dos presentes de ser gêmeas. Você aprende cedo que a presença é suficiente, que nem sempre precisa de conversa para se conectar. Fomos para a cama cedo naquela noite, subindo a escada para o mezanino, onde a velha cama de ferro fica sob a janela que dá para as estrelas. Adormecemos, ouvindo o vento nas árvores e o pio ocasional de uma coruja em algum lugar na escuridão. Aquela primeira noite foi completamente normal, completamente pacífica, exatamente o que precisávamos. A segunda manhã também começou normal. Acordamos por volta das 7, quando a luz do sol começou a entrar pela janela acima da cama, atravessando nossos rostos daquele jeito que torna impossível continuar dormindo. Uma de nós fez café no fogão a lenha, usando a velha cafeteira esmaltada que era da nossa avó, enquanto a outra fez torradas com geleia de mirtilos silvestres que compramos numa barraca na beira da estrada. Tomamos café da manhã em pé, na janela, olhando para a floresta, observando a névoa da manhã pairar entre as árvores. O tempo estava perfeito de novo, fresco, mas não frio, com aquela luz dourada de outono que faz tudo parecer uma pintura. Depois do café, demos uma volta pela área imediata, apenas um circuito pelas árvores perto da cabana, nos familiarizando novamente com o lugar. Notamos onde alguns cogumelos estavam crescendo depois das chuvas recentes. Vimos rastros do que parecia ser uma família de veados. Encontramos uma árvore que havia caído desde nossa última visita, um grande pinheiro que deve ter sido atingido por um raio. A floresta estava saudável e viva, exatamente como deveria ser. No meio da manhã, nós duas estávamos de volta à varanda com livros e xícaras de café fresco, apenas aproveitando o silêncio. A temperatura tinha subido agradavelmente e ambas tínhamos tirado nossos casacos, jogando-os sobre o corrimão da varanda. Uma de nós lia um romance de mistério, a outra, um livro de memórias sobre uma mulher que percorreu toda a trilha dos Apalaches. Estávamos lendo há talvez 1 hora, completamente absortas, quando ouvimos os sons pela primeira vez. No início, ambas pensamos que era apenas algum animal à distância. A floresta está cheia de sons se você ouvir com atenção. Pássaros chamando uns aos outros, esquilos tagarelando nas árvores, galhos rangendo e gemendo, o vento se movendo através das folhas. Mas, à medida que ouvíamos com mais atenção, ambas largando os livros e nos concentrando de verdade, percebemos que esse som não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Eram gemidos, quase como um choro,
mas não de um jeito que soasse como qualquer animal que já tivéssemos ouvido. Não era um coiote, que às vezes pode soar assustadoramente humano. Não era um pássaro ou uma raposa ou qualquer coisa que pudéssemos identificar imediatamente. Havia algo de errado nele. Algo que fez os pelos dos nossos braços se arrepiarem. Algo que nos fez olhar uma para a outra com preocupação. O som parava por um tempo, talvez 30 segundos ou 1 minuto de silêncio. Depois começava de novo. A cada vez parecia vir da mesma direção, a leste da cabana, talvez a uns 15 minutos mata adentro, se tivéssemos que adivinhar a distância. Não se movia como um animal em trânsito faria. Apenas ficava em um lugar. Conversamos sobre isso em voz baixa, tentando descobrir o que poderia ser. Um animal ferido, talvez. Algo preso em alguma coisa. Mas a qualidade do som era tão estranha, tão quase humana, que nenhuma de nós conseguia se convencer de qualquer explicação. Finalmente, decidimos que tínhamos que ir verificar. Nós duas sempre amamos animais, sempre fomos do tipo que tenta ajudar quando algo parece ferido ou em perigo. Se havia algo lá fora sofrendo, queríamos pelo menos ver se havia algo que pudéssemos fazer. Deixamos nossos livros de lado, pegamos nossos cajados de onde estavam encostados ao lado da porta e entramos nas árvores na direção do som. Caminhamos com cuidado, passando por cima de raízes e contornando arbustos, tentando ser silenciosas para não assustar o que quer que estivesse fazendo o barulho. Os gemidos continuaram enquanto caminhávamos e parávamos a cada poucos minutos para ter certeza de que ainda estávamos indo na direção certa. O som estava ficando mais claro, mas não muito mais alto, o que sugeria que estávamos nos aproximando, mas que não era um som muito alto para começo de conversa. Eram definitivamente gemidos, e às vezes soava quase como uma criança chorando, mas de alguma forma abafado, como alguém chorando com o rosto pressionado em um travesseiro. A semelhança com uma criança humana era profundamente perturbadora. E continuávamos trocando olhares, ambas sentindo o mesmo desconforto, mas nenhuma querendo expressá-lo em voz alta. Depois de uns 12 ou 13 minutos de caminhada, desviando de árvores e passando por cima de troncos caídos, chegamos a uma pequena clareira. Não um grande prado, apenas uma abertura entre as árvores onde algo havia caído anos atrás e criado um espaço onde a luz do sol podia alcançar o chão. Flores silvestres cresciam ali, ásteres e solidagos de fim de temporada. Os gemidos estavam muito próximos agora, muito claros. Pareciam vir do outro lado de alguns arbustos densos na extremidade da clareira, talvez a uns 6 metros de onde estávamos. Aproximamo-nos lentamente, nossos corações batendo mais rápido, embora nenhuma de nós pudesse explicar exatamente por quê. Apenas um sentimento, uma sensação de antecipação, de que algo importante estava prestes a acontecer. Os cajados pareciam sólidos em nossas mãos. Passamos por alguns galhos baixos, contornamos um toco podre coberto de musgo e chegamos aos arbustos de onde o som se originava. Juntas, afastamos cuidadosamente os galhos e olhamos através deles. Então nós duas congelamos completamente. Não nos mexemos, não respiramos, não conseguíamos. Nossos cérebros simplesmente pararam de funcionar por vários segundos, porque o que estávamos vendo não fazia o menor sentido. Não se encaixava em nenhuma categoria de coisas que deveriam existir. Havia uma criatura de pé sobre 2 pernas em uma pequena depressão atrás dos arbustos, principalmente escondida pelos galhos, mas visível o suficiente para vermos claramente o que era. Ou, mais precisamente, o que não era. Era pequena, talvez uns 3 pés de altura, possivelmente um pouco mais, coberta inteiramente por um pelo castanho avermelhado escuro, que parecia grosso e macio. Mas não era um urso. Definitivamente não era um urso. Tínhamos visto muitos ursos nessas matas ao longo dos anos,
incluindo filhotes, e isso não se parecia em nada com eles. As proporções estavam completamente erradas para um urso. Os braços pendiam longos demais, passando de onde os joelhos estariam. As pernas eram retas demais, eretas demais, muito semelhantes às pernas humanas. E o rosto? O rosto era a coisa mais estranha que já tínhamos visto. Estava virado para nós e podíamos vê-lo claramente através dos galhos. Tinha feições humanas, mas coberto de pelos. Um nariz chato, não um focinho. Lábios cheios, um rosto arredondado com uma sobrancelha proeminente. E os olhos, olhos grandes e escuros, provavelmente o dobro do tamanho de olhos humanos em relação ao rosto. E eles estavam olhando diretamente para nós com uma emoção inconfundível. Puro medo. Aquela criatura estava apavorada conosco. Nosso primeiro pensamento coerente, depois que nossos cérebros voltaram a funcionar, foi que isso devia ser o que as pessoas chamam de Bigfoot ou Sasquatch. Tínhamos ouvido as histórias como todo mundo, visto as fotos granuladas e os vídeos tremidos em programas de televisão. Ouvido pessoas falarem sobre encontros, mas nenhuma de nós jamais acreditou neles. Nunca nem pensamos seriamente sobre isso, além de descartá-los como folclore, enganos ou fraudes. Mas ali estava algo que correspondia exatamente a essas descrições, exceto que era pequeno, um bebê, um filhote, seja qual for a palavra certa para uma versão jovem de algo que não deveria existir. A criatura começou a recuar quando nos viu olhando para ela, e os gemidos ficaram mais altos, mais angustiados. Estava com medo de nós, aterrorizada, na verdade. Aqueles olhos grandes estavam arregalados de medo e seu corpinho tremia. Podíamos vê-lo tremer e percebemos naquele momento que nós éramos provavelmente as assustadoras ali. Duas humanas grandes aparecendo do nada, abrindo caminho pelos arbustos, pairando sobre aquela coisinha enquanto ela estava sozinha, vulnerável e já chateada com alguma coisa. Da perspectiva dela, nós provavelmente éramos os monstros. Nós duas fizemos o que pareceu natural, o que nossos instintos nos disseram para fazer, o que, olhando para trás, foi provavelmente incrivelmente estúpido e perigoso. Mas não estávamos pensando nisso. Lentamente nos ajoelhamos ao mesmo tempo, quase em uníssono, do jeito que costumamos fazer as coisas, tentando nos tornar menores, menos ameaçadoras. Levantamos as mãos no que esperávamos ser um gesto calmo e pacífico, palmas para fora, dedos relaxados, e começamos a fazer sons suaves. O tipo de ruído gentil que você faz para acalmar um cachorro ou gato assustado. Sons suaves de shh, murmúrios baixos. Mantivemos nossas vozes quietas e tranquilizadoras, sussurrando garantias mesmo sem saber se ele poderia nos entender. Não estávamos pensando no perigo. Não estávamos pensando na regra básica da natureza de que, se você vê um filhote, a mãe provavelmente está por perto. E mães protegendo seus filhotes são os animais mais perigosos que você pode encontrar. Uma ursa defendendo seus filhotes atacará sem hesitação, irá te despedaçar se perceber uma ameaça. E isso era algo muito mais misterioso que um urso. Algo sobre o qual não sabíamos nada. Pelo que sabíamos, a mãe estava nos observando agora mesmo das árvores, decidindo se éramos uma ameaça para seu bebê. Mas, naquele momento, ajoelhadas ali na frente daquela criaturinha aterrorizada, tudo o que víamos era algo que precisava que alguém fosse gentil com ele, algo que precisava de ajuda. Então ficamos ali, ajoelhadas lado a lado, com as mãos estendidas, fazendo sons suaves e falando com as vozes mais calmas que conseguíamos, dizendo a ele que não o machucaríamos, que tudo estava bem, que ele estava seguro conosco. A pequena criatura parou de recuar. Ficou ali nos observando, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se estivesse tentando nos decifrar, como se estivesse pensando no que fazer.
pesando suas opções. Quase podíamos ver as engrenagens girando por trás daqueles olhos expressivos. Ficamos assim pelo que pareceu muito tempo, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. Ninguém se movendo, apenas nos observando. Então, muito lentamente, a criatura deu um pequeno passo à frente. Apenas um pequeno passo, talvez uns 15 centímetros. Ficamos completamente paradas, mal respirando. Não queríamos fazer nada que pudesse assustá-lo e fazê-lo recuar. Outro passo, então parou novamente, nos observando, estudando nossos rostos, olhando para nossas mãos estendidas. Esse padrão continuou por talvez 15 ou 20 minutos. 1 ou 2 passos à frente, hesitantes e cuidadosos. Depois uma longa pausa em que ele apenas ficava parado nos observando, decidindo se era seguro continuar. Cada vez que ele se aproximava, podíamos vê-lo um pouco melhor. Podíamos distinguir mais detalhes. Seu rosto realmente parecia quase infantil por baixo de todo aquele pelo. A estrutura óssea por baixo parecia notavelmente humana. Um nariz chato, não longo como o de um cachorro ou protuberante como o de um macaco. Lábios cheios que se pressionavam quando ele estava pensando. Um queixo arredondado. O pelo em seu rosto era mais curto do que no resto do corpo, e podíamos ver a pele por baixo em alguns lugares. Pele escura, quase preta. Os olhos eram a característica mais marcante, tão grandes e escuros como poças de tinta, mas não vazios como os olhos de um animal. Havia pensamento ali, consciência, emoção, medo sim, mas também curiosidade, inteligência. Olhamos uma para a outra e vimos o mesmo reconhecimento em nossos rostos. Isso não era apenas um animal, era algo mais. As mãos pareciam notavelmente humanas também, apenas cobertas pelo castanho avermelhado do resto do corpo. 5 dedos em cada mão, dedos longos com o que pareciam ser unhas, não garras. Ele as flexionava nervosamente, abrindo e fechando suas pequenas mãos, fazendo punhos e depois soltando-os. Um gesto muito humano de ansiedade. Ele respirava pesadamente, seu pequeno peito subindo e descendo rapidamente sob o pelo. Ainda assustado, mas também curioso. A combinação de medo e curiosidade parecia muito infantil, muito familiar para nós. Eventualmente, ele chegou a cerca de 1,5 metros de nós e parou ali. Essa parecia ser sua distância de conforto. Perto o suficiente para nos ver claramente. Longe o suficiente para correr se necessário. Continuamos falando suavemente, quase em sussurros. Mantivemos nossas mãos estendidas, mas sem estendê-las em sua direção. Apenas abertas, calmas e não ameaçadoras, tornando-nos o mais seguras e amigáveis possível. A criatura pareceu relaxar pouco a pouco com o passar dos minutos. Sua respiração diminuiu. A tensão em seu pequeno corpo aliviou um pouco. Os gemidos pararam completamente. Dissemos a ele que não íamos machucá-lo, que só queríamos ajudar, que ele estava seguro conosco. Não sabemos se ele entendeu as palavras, mas achamos que entendeu o tom, a gentileza, a falta de agressão. Os animais são bons em ler o tom e a linguagem corporal. O que quer que essa criatura fosse, parecia ter essa mesma habilidade. Talvez até mais. Depois de cerca de meia hora dessa dança cuidadosa, a criatura deu outro passo à frente, depois outro. Chegou perto o suficiente para que pudesse nos tocar se quisesse, se estendesse o braço completamente. Nós ainda não nos movemos em sua direção, não o alcançamos. Deixamos que ele permanecesse no controle da situação. Deixamos que ele decidisse o que aconteceria a seguir. A escolha tinha que ser dele. Foi quando ele estendeu uma pequena mão e tocou uma de nós no braço. Apenas o toque mais leve no início, um dedo roçando a pele. O toque foi tão gentil, tão cuidadoso, tão hesitante. Então ele pressionou a mão inteira contra o antebraço, sentindo a textura. Seus dedos traçaram a pele como se estivesse fascinado pela lisura.
pela falta de pelo, por quão diferentes éramos dele. Ele olhou para o braço que estava tocando, depois para seu próprio braço peludo, parecendo compará-los. Então ele se moveu para a outra de nós, tocou seu rosto muito levemente, dedos explorando a bochecha, o queixo, a testa, sempre gentil, sempre cuidadoso. Ele nos estudou indo e voltando, claramente fascinado pelo fato de parecermos iguais. Ele tocou um rosto, depois o outro e de volta novamente. Fez pequenos sons do que parecia ser confusão ou curiosidade, como se estivesse tentando entender como duas humanas podiam ser idênticas. Sentimos uma conexão estranha naqueles momentos. Uma profunda sensação de comunicação acontecendo sem palavras. Isso não era apenas um animal seguindo instintos ou reagindo a estímulos. Era algo inteligente, algo consciente, algo que pensava, sentia e se perguntava sobre as coisas. Algo que podia tomar decisões e contemplar novas situações. Seus olhos encontraram os nossos enquanto ele tocava nossos rostos. E vimos compreensão ali, compreensão real. Reconhecimento de nós como outros seres pensantes, outras criaturas com consciência e sentimentos. Éramos espécies diferentes, obviamente, dramaticamente diferentes, mas havia alguma semelhança fundamental, alguma qualidade compartilhada de consciência. Nós o estudamos com o mesmo cuidado com que ele nos estudou. Notamos que, quando ele abria a boca ligeiramente, tinha dentes pequenos, dentes brancos que pareciam mais humanos do que de animal. Notamos a maneira como seus dedos se moviam tão deliberadamente, com intenção e propósito, não apenas agarrando aleatoriamente. A expressividade naqueles olhos escuros, a maneira como sua testa se franzia ligeiramente quando parecia confuso ou curioso sobre algo, a maneira como inclinava a cabeça ao considerar algo novo, todos gestos muito humanos. Isso era algo que não deveria existir de acordo com tudo o que nos foi ensinado, tudo o que aprendemos sobre o mundo natural. E, no entanto, ali estava ele, real e sólido, tocando nossos rostos com curiosidade gentil. Sentamos juntos assim por mais um tempo, talvez mais 20 minutos, talvez mais. O tempo parecia estranho. Não estávamos contando os minutos, apenas existindo no momento. A criatura tocava diferentes partes de nós, nossas mãos, nossos braços, nossos rostos, nosso cabelo, sempre curioso, sempre gentil. Em um ponto, ele tocou um de nossos casacos, sentindo o tecido, parecendo intrigado com ele. Puxou o zíper, observando como ele se movia para cima e para baixo, fascinado por aquele objeto estranho. Deixamos que ele explorasse, deixamos que aprendesse sobre nós e as coisas estranhas que vestíamos e carregávamos. Mas então, a realidade começou a se impor. O sol estava mais alto no céu agora, provavelmente perto do meio-dia. E este era um bebê, completamente sozinho. Olhamos ao redor da clareira, olhamos de verdade. Vasculhamos as árvores, a vegetação rasteira, as sombras. Ouvimos atentamente qualquer som de algo maior se aproximando. Algo grande se movendo pela floresta, quebrando galhos, passos pesados, qualquer coisa, nada. Apenas sons normais da floresta, pássaros chamando uns aos outros, o vento movendo as folhas, fazendo-as sussurrar, pequenos animais cuidando de suas vidas na vegetação rasteira, um esquilo tagarelando em algum lugar acima de nós. Onde estava a mãe dele? Essa era a pergunta que continuava a se impor em nossas mentes. Por que essa coisinha estava vagando sozinha? Era pequena demais para se defender de predadores, vulnerável demais. Uma onça parda poderia matá-la facilmente. Um urso não hesitaria se se sentisse ameaçado ou com fome suficiente. Até mesmo uma matilha de coiotes poderia ser perigosa para algo desse tamanho. Começamos a nos preocupar de verdade. Isso não era natural. Filhotes de animais não andam sozinhos, especialmente animais
que parecem tão inteligentes. Eles ficam com suas mães, ficam protegidos. Esta criatura deveria estar com sua família, não sozinha em uma clareira chorando. Algo havia acontecido, algo havia dado errado. Talvez a mãe estivesse ferida em algum lugar. Talvez ela tivesse sido morta. Talvez este bebê tivesse se separado e se perdido durante algum tipo de perigo. Ou talvez houvesse outra explicação que não podíamos nem imaginar. Mas seja qual for o motivo, esta pequena criatura estava sozinha e vulnerável e precisava de ajuda. Tomamos uma decisão então que pode ter sido tola. Provavelmente foi tola. Definitivamente poderia ter sido perigosa. Mas pareceu certo na hora. Pareceu a única coisa a fazer. Não podíamos simplesmente deixar esta pequena criatura sozinha aqui. Tínhamos que tentar ajudar. Uma de nós pegou gentilmente sua mãozinha, muito lentamente, para que ele pudesse se afastar se quisesse. Nossa mão envolveu a sua, minúscula. Seu pelo era surpreendentemente macio contra nossa palma. Ele não se afastou, não resistiu. Apenas olhou para nossa mão segurando a sua. Depois olhou para nosso rosto como se estivesse fazendo uma pergunta. Como se quisesse saber o que viria a seguir. Levantamo-nos devagar, muito devagar, ainda segurando aquela mãozinha. A criatura também se endireitou, nos observando. Começamos a caminhar de volta para a nossa cabana, dando passos pequenos, indo devagar. A criatura hesitou por um momento, depois caminhou ao nosso lado. Seu andar era estranho, não exatamente humano, mas também não como o de um macaco. Algo intermediário. Andava ereto, naturalmente, confortavelmente, como se fosse assim que devesse se mover. A cada poucos passos, ele olhava para nossos rostos, verificando se ainda estávamos lá. Ainda seguras, ainda confiáveis. A caminhada de volta pareceu completamente surreal, como se estivéssemos num sonho ou tendo algum tipo de alucinação compartilhada. A luz do sol através das árvores parecia brilhante demais. As cores, vivas demais. Tudo tinha essa qualidade hiperreal. Ali estávamos nós, de mãos dadas com um filhote de Bigfoot, guiando-o pela floresta como se fosse uma criança perdida que encontramos num estacionamento. O que, de uma forma estranha, ele era. Uma criança perdida, só que não humana. Caminhamos devagar e nos pegamos conversando com ele. Apenas uma conversa baixa e gentil, descrevendo para onde estávamos indo, contando a ele sobre a cabana, que ele estaria seguro lá, que lhe daríamos algo para comer e ajudaríamos a descobrir o que fazer. Não sabemos por que conversamos com ele. Talvez para nosso próprio conforto tanto quanto para o dele. Talvez porque o silêncio parecesse pesado demais. Talvez porque uma parte de nós já entendesse que esta criatura podia entender mais do que deveria ser capaz. A criatura ficou quieta durante a caminhada, mas fazia pequenos sons ocasionalmente. Pequenos bufos e zumbidos que poderiam ser sua versão de conversa, ou apenas sons de conforto, como uma criança que canta para si mesma quando está nervosa. Ele segurou a mão que o segurava durante todo o caminho. Seu aperto era surpreendentemente forte para algo tão pequeno. Ocasionalmente, ele parava para olhar algo. Uma rocha interessante, uma folha colorida. A cada vez, parávamos para deixá-lo olhar, deixá-lo levar seu tempo. Não estávamos com pressa. Quando voltamos para nossa cabana, a criatura parou na beira da clareira e olhou para a estrutura. Seus olhos se arregalaram. Claramente nunca tinha visto uma construção antes. Nunca tinha visto nada feito por humanos. Para nós, a cabana era apenas uma simples estrutura de madeira, velha, desgastada e comum. Mas para esta criatura, devia parecer impossível, misteriosa, talvez assustadora. Demos um aperto gentil em sua mão e continuamos andando. Incentivamo-lo a vir conosco. Após um momento de hesitação, ele seguiu. Subimos os 3 degraus da varanda e abrimos a porta. As dobradiças rangeram como sempre fazem. A criatura ficou tensa com o som, mas não correu. Nós o levamos para dentro, para o interior mais escuro.
A criatura olhou ao redor com aqueles olhos enormes, absorvendo tudo. As paredes de madeira, os móveis, as janelas com a luz entrando, o fogão a lenha com seu cano de metal preto subindo pelo telhado, as prateleiras com livros e enlatados, a mesa e as cadeiras. Tudo era novo, interessante e estranho. Ele tocou a parede de madeira gentilmente, sentindo a textura. Passou os dedos pela borda da mesa. Olhou para o teto, seguindo a linha das vigas. Soltamos sua mão, e ele imediatamente nos olhou com o que parecia ser preocupação. Então, mostramos nossas mãos a ele, vazias e abertas. Demos sorrisos tranquilizadores. Depois fomos para a pequena área da cozinha, movendo-nos devagar para que ele pudesse ver o que estávamos fazendo, conversando o tempo todo, narrando nossas ações. A criatura nos observava atentamente, seguindo nossos movimentos. Esquentamos uma sopa que tínhamos feito no dia anterior. Apenas uma sopa de legumes simples, cenouras, batatas, cebolas, aipo, feijão, nada sofisticado, mas que enche e é bom. Colocamos em uma tigela e levamos para onde a criatura estava. Enquanto estendíamos a tigela, dissemos a palavra claramente. Juntas, ao mesmo tempo, do jeito que costumamos fazer as coisas. Comida. Apontamos para a tigela. Comida. A criatura cheirou cautelosamente, inclinando-se para a frente com seu pequeno nariz. Suas narinas se dilataram. Então ele nos olhou e juramos que havia uma pergunta em seus olhos. Isso é para mim? É seguro? Uma de nós pegou uma colher e mostrou a ele como usá-la, levando a sopa à boca e fazendo movimentos exagerados de comer. A criatura observou com muito cuidado, como se estivesse memorizando os movimentos. Então ele tentou nos copiar, pegando a colher em sua mãozinha. O aperto era desajeitado e a colher balançava. Ele conseguiu pegar um pouco de sopa, mas derramou a maior parte no caminho para a boca. Ele provou um pouco e pareceu gostar. Fez um pequeno som de aprovação, mas a colher era claramente frustrante. Depois de mais algumas tentativas, ele desistiu e simplesmente levantou a tigela com as duas mãos e bebeu diretamente dela, como se estivesse bebendo de um copo. Ele fazia pequenos sons de satisfação enquanto comia, zumbidos felizes. Quando ele abaixou a tigela, havia sopa em seu rosto ao redor da boca e a cena nos fez sorrir. Apesar de tudo, apesar da impossibilidade da situação, ele parecia tanto uma criança bagunceira. Podíamos ver que ele estava com fome, muita fome. O que quer que tivesse acontecido para separá-lo de sua mãe, provavelmente ele não comia há um tempo. Quando a tigela ficou vazia, ele nos olhou com aqueles olhos grandes. Havia algo naquele olhar, gratidão talvez, ou confiança, ou apenas o reconhecimento de que o tínhamos ajudado. O que quer que fosse, fez nossos peitos se apertarem. Depois de comer, a criatura parecia mais enérgica, menos assustada. A comida tinha ajudado. Ele começou a explorar a cabana mais ativamente, tocando em tudo, olhando para tudo, movendo-se pelo espaço com confiança crescente. Sentamos no sofá juntas e apenas o observamos, ainda tentando processar o que estava acontecendo, ainda tentando entender o fato de que esta criatura existia. Uma de nós se lembrou de que tínhamos trazido uma pequena bola de borracha. Apenas uma bola saltitante, do tipo que se pode comprar em qualquer loja. Tínhamos trazido pensando que poderia ser divertido quicá-la contra a parede da cabana durante as noites tranquilas. Apenas algo para fazer com as mãos. Nós a pegamos e a mostramos. A criatura imediatamente se concentrou nela. Curiosa, quicamos uma vez no chão de madeira. A bola fez um som satisfatório e quicou de volta. Os olhos da criatura se iluminaram imediatamente, como se tivéssemos acabado de fazer mágica. Ele observou a bola arquear no ar, completamente focado. Quando ela quicou perto da criatura, ele estendeu a mão e a agarrou com as duas mãos, apertou-a contra o peito. Então tentou quicá-la como nós tínhamos feito.
A bola bateu no chão e quicou de volta, e a criatura fez um som animado, um som agudo que poderia ter sido uma risada. Ele começou a brincar com a bola, quicando-a, correndo atrás dela quando ela quicava para longe, exatamente como uma criança humana brincaria. Brincamos juntos por quase 1 hora. Rolávamos a bola pelo chão e ele corria atrás. Quicávamos na parede e ele tentava pegar. Ele trazia a bola para uma de nós, estendendo-a, querendo que a quicássemos de novo. Ele parecia genuinamente feliz, fazendo aqueles sons que pareciam risadas, movendo-se pela cabana com crescente confiança e energia. Mas mesmo enquanto brincávamos com ele, sorrindo de suas travessuras, parte de nossas mentes não conseguia parar de pensar em sua mãe. Onde ela estava? Estava procurando por seu bebê? Estava ferida em algum lugar, incapaz de voltar para ele? As perguntas continuavam circulando. Enquanto a criatura estava ocupada com a bola, claramente contente por um momento, uma de nós saiu. Disse a ele que voltaríamos logo. Ele olhou para cima com preocupação, mas não tentou seguir. Apenas sentou no chão, abraçando a bola e observando a porta. A outra ficou dentro com ele, fazendo-lhe companhia, mantendo-o calmo. A que saiu, voltou para onde o encontramos, movendo-se rapidamente desta vez. A caminhada levou talvez 8 minutos em um bom ritmo. Na clareira, ela começou a procurar por quaisquer sinais de que algo mais esteve ali. Sinais da mãe ou de outras criaturas. Ela encontrou algumas impressões no chão macio, perto de onde o bebê estava. Poderiam ser pegadas muito maiores que os pezinhos do bebê, talvez o dobro do tamanho. As impressões eram profundas, sugerindo algo pesado, algo grande. Ela se ajoelhou e as examinou de perto, mas não eram claras o suficiente para serem definitivas. O chão estava coberto de folhas e agulhas de pinheiro. Ela tentou segui-las, movendo-se na direção que pareciam levar, mas depois de talvez uns 20 metros, elas se tornaram indistintas. Muitas folhas secas, muito chão duro onde nada deixava marcas. Ela procurou na área por talvez 40 minutos. Andou em círculos cada vez maiores a partir de onde encontramos o bebê. Procurou por galhos quebrados, vegetação perturbada, qualquer coisa que pudesse indicar onde essas criaturas estiveram. Encontrou alguns sinais possíveis, mas nada conclusivo. Nenhum som de algo chamando. Nenhum som de algo grande se movendo pela floresta. Nenhum sinal de outra criatura procurando pelo bebê perdido. Era como se este pequeno tivesse aparecido do nada. Como se tivesse sido deixado ali por magia. Ela ficou ali na floresta, ouvindo de verdade, esperando ouvir algo. Algum chamado ou choro, alguma indicação de onde sua família poderia estar. Mas não havia nada. Apenas sons da floresta, apenas vento, pássaros e pequenos animais. De volta à cabana, a outra mantinha a criatura ocupada. Eles brincaram mais com a bola. A criatura explorou a cabana mais a fundo, olhando em cada canto, tocando em tudo que podia alcançar. Ele subiu no sofá e sentou-se lá por um tempo, claramente aproveitando as almofadas macias. Ele encontrou um de nossos livros e virou as páginas com cuidado, olhando para as palavras e figuras com fascínio óbvio, embora claramente não pudesse entender o que estava vendo. Quando a que estava procurando retornou, o sol estava mais baixo no céu. A luz estava assumindo aquela qualidade dourada que adquire no final da tarde. A noite se aproximava. A criatura ainda estava lá dentro. E quando a porta se abriu, ele olhou para cima com o que pareceu alívio. Como se estivesse preocupado que uma de nós não voltasse. Olhamos uma para a outra e balançamos a cabeça ligeiramente. Nenhum sinal da mãe, nenhuma pista sobre de onde ele tinha vindo. Percebemos que a noite chegaria em poucas horas e não podíamos simplesmente colocar este bebê de volta lá fora no escuro. Ele estaria completamente vulnerável a predadores. A noite é quando os animais perigosos caçam, onças pardas especialmente.
E mesmo que quiséssemos devolvê-lo à floresta, para onde o levaríamos? Não tínhamos ideia de onde ele tinha vindo ou onde sua família poderia estar. Tomamos a decisão de mantê-lo seguro durante a noite. Pela manhã, quando estivesse claro novamente, procuraríamos mais a fundo. Talvez a mãe viesse procurar assim que percebesse que seu bebê estava desaparecido. Talvez ela o rastreasse até nossa cabana. Talvez houvesse uma chance de uma reunião. À medida que a escuridão caía lá fora, a criatura começou a ficar ansiosa. Ele largou a bola e começou a nos seguir pela cabana, ficando perto. Nunca a mais de 1 metro de uma de nós a qualquer momento. Percebemos que ele provavelmente estava acostumado a ficar com sua mãe à noite, não sozinho ou com humanas estranhas em um lugar desconhecido. A noite provavelmente significava segurança, conforto e família para esta criatura. E agora tudo isso havia desaparecido. Montamos uma área para ele dormir perto da nossa cama no mezanino. Fizemos um ninho macio no chão, usando cobertores extras que guardávamos em um baú. A criatura observou, mas parecia incerta sobre isso. Observou-nos arrumar os cobertores, mas não se aproximou. Apenas ficou ali, parecendo preocupado. Fizemos o jantar para todos nós. Esquentamos um ensopado enlatado, ensopado de carne com legumes. Demos uma porção à criatura na mesma tigela que ele usou para a sopa mais cedo. Enquanto lhe entregávamos a tigela, dissemos a palavra novamente, juntas. Comida. Apontamos para a tigela. Comida. A criatura olhou para a tigela, depois começou a comer. Comeu com fome novamente, usando as mãos para pegar os pedaços de carne e batata. Também lhe demos alguns biscoitos salgados de nossos suprimentos. E ao fazê-lo, dissemos novamente, comida. A criatura pareceu gostar dos biscoitos, mastigando-os com cuidado, fazendo pequenos sons de satisfação a cada mordida. Depois do jantar, podíamos ver que ele estava ficando muito cansado. O dia tinha sido longo e provavelmente muito estressante. Ele estava bocejando. Grandes bocejos que mostravam todos os seus dentes pequenos, esfregando os olhos com aquelas mãozinhas peludas, gestos muito humanos que fizeram nossos corações doerem. Nós o levamos para o ninho de cobertores que fizemos, guiando-o gentilmente. Ele entrou hesitantemente, enrolou-se nos cobertores macios, mas continuou nos olhando com aqueles grandes olhos escuros, gemendo baixinho, pequenos sons angustiados que comunicavam claramente o que ele precisava. Ele nos queria por perto, precisava de nós por perto. Sentamos no chão do mezanino ao lado dos cobertores, bem ao lado de onde ele estava deitado. Estendemos a mão e acariciamos gentilmente sua cabeça peluda. O pelo era macio sob nossos dedos, grosso e quente. Ele se inclinou para o toque imediatamente e sentimos seu corpinho relaxar um pouco, parte da tensão o deixando. Uma de nós começou a cantarolar baixinho, uma canção de ninar que nossa avó costumava cantar para nós quando éramos pequenas. Não nos lembrávamos mais de todas as palavras, mas nos lembrávamos da melodia. Simples, repetitiva e calmante. A outra se juntou cantarolando a harmonia, do jeito que costumávamos harmonizar quando crianças. Vozes se misturando do jeito que as vozes de gêmeas fazem. A respiração da criatura diminuiu enquanto cantarolávamos e acariciávamos seu pelo. Seus olhos começaram a se fechar, os cílios longos tremulando. Mas toda vez que tentávamos nos afastar, mesmo que apenas para mudar de posição ou esticar as pernas, ele se mexia e fazia sons angustiados. Abria os olhos e nos olhava em pânico. Então, ficamos lá, sentadas no chão duro de madeira ao lado dele, cada uma com uma mão em suas costinhas, sentindo-o respirar, sentindo seu coração bater, sentindo o calor de seu corpo através do pelo grosso. Eventualmente ele caiu no que parecia ser um sono profundo. Sua respiração tornou-se lenta e regular. Seu corpo ficou completamente mole
daquele jeito que as crianças adormecidas ficam. Movemo-nos cuidadosamente para nossa própria cama, a cama de ferro sob a janela, movendo-nos o mais lenta e silenciosamente que podíamos. Deitamos por cima das cobertas, totalmente vestidas, mas não conseguíamos dormir. Nossas mentes estavam aceleradas demais. O que estávamos fazendo? Isso estava realmente acontecendo? O que faríamos amanhã? Deveríamos tentar encontrar alguma autoridade para relatar isso? Mas quem acreditaria em nós? E o que fariam com a criatura? Levá-la-iam para estudá-la? Mantê-la-iam em uma jaula em algum lugar? O pensamento nos deixou enjoadas. Sussurramos sobre isso na escuridão, mantendo nossas vozes baixas para não acordar a criatura adormecida. Decidimos que não contaríamos a ninguém. Apenas tentaríamos ajudá-lo a encontrar sua família, se pudéssemos. Iríamos protegê-lo pelo tempo que fosse necessário. Por volta da meia-noite, ouvimos a criatura fazendo sons angustiados, pequenos choros e gemidos que nos tiraram imediatamente do leve cochilo em que havíamos caído. Levantamo-nos e fomos até ele, ambas ajoelhadas ao lado do ninho de cobertores. Ele estava tendo o que parecia ser um pesadelo, contorcendo-se e gemendo, movendo os braços e as pernas como se estivesse tentando fugir de algo. Ajoelhamo-nos e acariciamos seu pelo, falando suavemente, dizendo a ele que tudo estava bem, que ele estava seguro, que estávamos ali. Ele se acalmou gradualmente sob nosso toque, o pesadelo soltando seu aperto. Ele voltou a dormir com nossas mãos em seus ombros. Uma de nós acabou dormindo no chão ao lado dele pelo resto da noite, pegando um travesseiro e um cobertor da cama e se acomodando o mais confortavelmente possível no chão duro. A outra ficou na cama, mas mal dormiu. Apenas ficou ali, vigiando os dois. Toda vez que a criatura se mexia ou fazia um som, estávamos bem ali. Podíamos estender a mão e tocá-lo, tranquilizá-lo. Várias vezes durante a noite, ele acordava parcialmente. Estendia uma mãozinha para tocar quem estivesse mais perto, certificando-se de que ainda estávamos lá. Então ele se acomodava novamente, como uma criança verificando se seus pais ainda estão por perto. A manhã chegou com a criatura dando tapinhas gentis em um rosto, pequenos tapinhas como se estivesse tentando nos acordar. Abrimos os olhos e o encontramos inclinado, nos olhando com olhos curiosos. A luz da manhã entrava pela janela acima da cama, suave e dourada. Ele estava acordado e parecia curioso sobre o novo dia. Levantamo-nos devagar, com as costas e os quadris doendo por dormir no chão e mal ter dormido. Esticamos os músculos rígidos, esfregamos o sono dos olhos. Fizemos café para nós, demorando um pouco mais do que o normal porque estávamos muito cansadas. Moemos os grãos com o moedor manual. Enchemos a cafeteira com água da bomba. Aumentamos o fogo no fogão a lenha o suficiente para aquecê-la. Enquanto o café passava, esquentamos um pouco de aveia para todos em uma panela no fogão. Apenas aveia simples com um pouco de açúcar mascavo e canela. Enquanto despejávamos na tigela para a criatura, dissemos a palavra mais uma vez: comida. A criatura nos observou com atenção, depois pegou a tigela e comeu a aveia avidamente, fazendo aqueles sons felizes de quem come. Depois do café da manhã, uma de nós saiu para usar a casinha. Quando ela voltou e abriu a porta da cabana, algo a parou no meio do caminho. Ela podia ouvir uma voz lá dentro, uma vozinha falando. Por um segundo, ela pensou que talvez outra pessoa tivesse chegado, tivesse vindo à cabana enquanto ela estava lá fora. Mas isso era impossível. Estávamos muito remotas. Ninguém nunca vinha até aqui. Com o coração batendo forte, ela entrou completamente. A criatura estava perto da área da cozinha onde preparamos o café da manhã. Estava olhando para a panela onde a aveia esteve, a que deixamos no balcão para lavar mais tarde. E então ele se virou para olhá-la, olhou diretamente para ela e disse a palavra com muita clareza:
Comida. Uma palavra simples, mas perfeitamente pronunciada. Perfeitamente clara, como qualquer criança humana diria. Ela ficou ali, congelada, a mão ainda na porta. O cérebro tentando processar o que acabara de ouvir. A outra de nós estava por perto, de olhos arregalados, tendo testemunhado a mesma coisa. Tinha ouvido a criatura falar. Tinha visto ele apontar para a panela com uma pequena mão peluda. Comida, disse ele novamente, olhando entre nós. Sentimos como se a realidade tivesse acabado de se quebrar. Como se tudo o que pensávamos saber sobre o mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. Esta criatura tinha acabado de falar conosco em inglês. Uma palavra simples, sim, mas uma palavra humana. Uma palavra em nosso idioma. Tínhamos dito comida várias vezes no último dia ao dar-lhe refeições. Tínhamos apontado para a tigela e dito a palavra a cada vez. E de alguma forma, em menos de 24 horas, esta criatura aprendeu a palavra. Conectou o som com o conceito. Entendeu como usá-la para se comunicar conosco. Isso não era imitação como um papagaio repetindo sons sem entender. Isso era uso genuíno da linguagem. Isso era compreensão. Isso era inteligência em um nível que parecia impossível para qualquer criatura que não fosse humana. Conseguimos assentir, ainda atordoadas, como se estivéssemos nos movendo através da água. Nossas mãos tremiam um pouco enquanto íamos até a panela e lhe dávamos outra pequena porção de aveia. Raspamos na tigela com dedos trêmulos. A criatura pegou a tigela e comeu feliz, fazendo aqueles sons de satisfação. Sentamo-nos pesadamente, ambas apenas olhando para este ser impossível, tentando processar o que acabara de acontecer. Isso mudava tudo, tudo. Ao longo daquele dia, observamos a criatura com atenção, perguntando-nos se ele tentaria dizer a palavra novamente, perguntando-nos se ele poderia aprender outras palavras. Apontamos para as coisas ocasionalmente e dissemos seus nomes. A bola, o copo, o cobertor, a janela. A criatura nos observava, aqueles olhos grandes focados em nossos rostos, observando nossas bocas formarem as palavras. Mas ele não tentou repetir nada, apenas observou, ouviu. Talvez aprendendo, talvez não. A única palavra que ele havia falado era aquela, comida. A palavra que mais importava para a sobrevivência. A palavra que dissemos com mais frequência. A palavra que significava algo concreto e importante. À tarde, ainda estávamos pensando nisso, repassando aquele momento em nossas mentes. O som de sua voz, a clareza da palavra, a inteligência em seus olhos quando ele apontou para a panela. Isso não era apenas um animal esperto, era algo mais, algo que podia aprender a linguagem humana. Algo que podia se comunicar entre espécies. As implicações eram impressionantes e não tínhamos a quem contar, nenhuma maneira de provar. Apenas esta experiência que soava completamente impossível. Duas mulheres, em uma cabana remota, alegando que ensinaram um filhote de Bigfoot a dizer uma palavra. Quem acreditaria em nós? Naquela noite, tentamos novamente encontrar sinais de sua mãe. Esperamos até que o calor da tarde passasse e estivesse mais fresco. A criatura nos observou nos prepararmos para sair, com o que parecia ser preocupação em seus olhos. Dissemos que voltaríamos logo, e ele se acomodou no sofá com a bola, nos observando partir. Uma de nós ficou para trás, desta vez, para lhe fazer companhia enquanto a outra procurava. Ela andou em círculos cada vez maiores ao redor da cabana, olhando e ouvindo. Cobriu provavelmente 1,5 km em várias direções. Procurou por rastros, galhos quebrados, vegetação perturbada. Ouviu chamados ou sons de grandes movimentos. Não encontrou nada de novo. Nenhum rastro fresco. Nenhum sinal de qualquer criatura grande. Nenhum som de algo procurando. Quando ela voltou com o sol se pondo, a criatura a recebeu na porta com alívio óbvio. Ele estava preocupado. Fez sons felizes quando a viu. Seguiu-nos para dentro, ficando perto.
A segunda noite foi mais fácil em alguns aspectos. A criatura parecia mais confortável com a cabana, conosco. Como esta nova situação estranha. Depois do jantar, ele foi para o ninho de cobertores por conta própria e se enrolou. Ainda nos queria por perto. Ainda olhava para ter certeza de que estávamos perto. Mas não estava tão ansioso. Sentamos na cama lendo à luz de um lampião enquanto ele adormecia. Em um ponto durante a noite, acordamos e descobrimos que ele havia subido na cama conosco. Tinha se espremido entre nós. Só queria estar perto. Queria o conforto de corpos quentes de ambos os lados. Não o fizemos voltar para o chão. Deixamos que ele dormisse ali entre nós. A terceira manhã mudou as coisas. Acordamos e encontramos a criatura já acordada, sentada e olhando para a escada que descia do mezanino, fazendo pequenos sons, não sons de angústia, sons de alerta, como se estivesse ouvindo algo, sentindo algo. Levantamo-nos e descemos a escada. Olhamos para fora pela janela. Não vimos nada de incomum, apenas a floresta, apenas a luz da manhã filtrando-se pelas árvores. Fizemos o café da manhã e todos comemos juntos, mas a criatura parecia distraída. Continuava olhando para as janelas e para a porta. Continuava fazendo aqueles sons de alerta, como se soubesse de algo que não sabíamos. Depois do café da manhã, decidimos levá-lo para fora um pouco, deixá-lo tomar um pouco de ar fresco e se movimentar. Ele estava confinado na cabana há mais de 2 dias. Provavelmente precisava esticar as pernas, mover-se mais livremente. Andamos perto da cabana, permanecendo à vista da construção. A criatura parecia gostar de estar do lado de fora novamente. Subiu em troncos caídos com uma agilidade surpreendente. Tocou em plantas diferentes. Curioso sobre tudo, explorou como qualquer criança curiosa faria. Mas ele ficou perto de nós. Nunca se afastou muito. Sempre verificava para ter certeza de que estávamos por perto, olhando para trás para nós a cada poucos momentos com aqueles olhos expressivos. Estávamos a talvez 50 metros da cabana, na beira da clareira, onde as árvores começavam a ficar mais densas novamente, quando ouvimos algo que fez nosso sangue gelar. Um som baixo, algo entre um rosnado e uma tosse, profundo e ameaçador. A criatura também ouviu e ficou completamente imóvel. Congelou no lugar. Então nós a vimos, movendo-se entre as árvores à nossa esquerda. Uma onça parda, uma bem grande, provavelmente macho pelo tamanho, movendo-se pela vegetação rasteira daquela maneira lenta e deliberada que os gatos fazem quando estão caçando. Aquele movimento focado de perseguição. Ela nos tinha visto. Mais especificamente, tinha visto a pequena criatura. Para aquele felino, o pequeno Bigfoot provavelmente parecia uma presa. Pequeno, jovem, vulnerável, carne fácil. Tudo aconteceu rápido depois disso. A onça parda começou a se mover em nossa direção, aumentando a velocidade, não mais perseguindo, mas ativamente caçando. A criatura atrás de nós fez um som aterrorizado, um grito de puro medo. Sem pensar, agindo puramente por instinto, nós duas nos colocamos na frente dele. Colocamo-nos entre o felino e o bebê. Levantamos os braços acima da cabeça para parecermos maiores. Começamos a gritar a plenos pulmões, tornando-nos o mais barulhentas e ameaçadoras possível. Nossos cajados, que estávamos carregando, levantamos e os agitamos como armas. A onça parda parou, talvez a uns 4 metros de distância. Estava nos observando, aqueles olhos de predador calculando, decidindo se valíamos o risco. 2 humanas em vez de uma, fazendo muito barulho, revidando. Uma de nós pegou uma pedra do chão e a atirou com toda a força. Ela caiu perto do felino com um baque surdo e o animal recuou. Continuamos gritando, continuamos nos fazendo o maiores e mais ameaçadoras possível, fazendo o máximo de barulho que podíamos. Atrás de nós, podíamos ouvir a criatura gemendo de medo. Nossos corações batiam tão forte que podíamos ouvi-los em nossos ouvidos.
senti-los em nossas gargantas. O impasse provavelmente durou apenas alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Finalmente, a onça parda decidiu que não valíamos o trabalho. Muito barulho, muita luta. Ela se virou e se esgueirou de volta para a floresta. Desaparecendo na vegetação rasteira, ficamos ali, braços ainda levantados, observando as árvores, certificando-nos de que ela realmente tinha ido embora, certificando-nos de que não estava nos cercando. Nossas mãos tremiam, nossas pernas pareciam fracas. Quando tivemos certeza de que o felino havia partido, nos viramos. A criatura estava pressionada contra a parte de trás de nossas pernas, tremendo, olhando para nós com olhos enormes e assustados. Então, ele fez algo que partiu nossos corações. Ele estendeu a mão e agarrou nossas duas mãos com suas mãozinhas. Segurou firme como se fôssemos suas âncoras, sua segurança, sua proteção. Nós o pegamos no colo sem pensar. Uma de nós o levantou em seus braços como faria com uma criança assustada. Ele envolveu os braços em volta do pescoço dela e se segurou com força. Podíamos sentir seu batimento cardíaco acelerado contra o peito dela, sentir seu corpinho tremer. Nós o levamos de volta para a cabana rapidamente, observando as árvores o tempo todo, meio que esperando que a onça parda voltasse. Uma vez lá dentro, com a porta fechada atrás de nós, sentamos no sofá. A criatura permaneceu em seu colo, o rosto enterrado em seu ombro. Podíamos sentir sua respiração quente contra o pescoço dela, sentir o tremor diminuir lentamente. Acariciamos suas costas peludas e falamos suavemente. Dissemos que estávamos seguros agora, que tudo estava bem, que nada o machucaria enquanto estivéssemos aqui. Ficamos assim por um longo tempo, talvez uma hora. A criatura se acalmou gradualmente. Sua respiração voltou ao normal. O tremor parou, mas ele não queria sair do colo dela, não queria soltar, só queria ficar perto, ficar seguro. Nós deixamos. Seguramo-lo como se segura uma criança assustada que precisa de conforto, revezando para segurá-lo, passando-o gentilmente entre nós. O resto daquele dia foi tranquilo. Ficamos na cabana. A criatura parecia abalada pelo encontro da manhã e queria ficar perto de nós. Seguiu-nos por toda parte. Se uma de nós ia para a área da cozinha, ele também ia. Se nos sentávamos, ele se sentava ao nosso lado. Se nos levantávamos, ele se levantava também. Ele precisava da segurança da nossa presença. E, honestamente, nós também estávamos bem abaladas. Aquela onça parda poderia ter nos atacado. Poderia ter ferido ou matado a pequena criatura. Poderia ter nos ferido. Continuamos repassando isso em nossas mentes, pensando no que poderia ter dado errado. Quão rapidamente as coisas poderiam ter ficado ruins. Naquela noite, a criatura nem tentou dormir no ninho de cobertores. Subiu direto na cama conosco e se aninhou entre nós, pressionado contra nós como se precisasse do contato físico, precisasse saber que estávamos lá. Nós não nos importamos. Depois do perigo que enfrentamos juntos, depois de nos colocarmos entre ele e um predador, algo havia mudado. Um vínculo se formou mais profundo do que antes. Adormecemos com as mãos em suas costinhas, sentindo-o respirar. Na quarta manhã, acordamos com a criatura ainda aninhada entre nós, ainda dormindo. Ficamos ali por um tempo, apenas pensando no que deveríamos fazer, sobre o que aconteceria a seguir. Não podíamos manter esta criatura para sempre. Ele precisava de sua verdadeira família, sua mãe, sua própria espécie. Mas também não podíamos simplesmente abandoná-lo na floresta. Não depois de tudo. Não depois que ele aprendeu a confiar em nós. Não depois que prometemos mantê-lo seguro. Quando ele finalmente acordou, olhou para nós com aqueles olhos grandes. Estendeu a mão e tocou nossos rostos gentilmente com suas mãozinhas, como se estivesse se certificando de que éramos reais.
certificando-se de que ainda estávamos lá. Então ele fez um som suave, não uma palavra, apenas um pequeno zumbido. Mas pareceu comunicação, como se estivesse dizendo bom dia, como se estivesse reconhecendo nossa conexão. Passamos aquele dia juntos como vínhamos fazendo, brincando com a bola, sentados juntos, apenas estando perto um do outro. Mas ao longo do dia, a criatura continuava indo até a porta, olhando para fora, fazendo pequenos sons, não os sons de alerta de antes, sons diferentes, mais suaves. Quase como se estivesse chamando por algo, chamando por alguém. Nós entendemos. Ele sentia falta de sua família, de sua mãe. Claro que sentia. Não importa o quão seguro ele se sentisse conosco, não importa o quanto confiasse em nós, não éramos sua família de verdade. Éramos apenas duas humanas que o ajudaram quando ele estava perdido e assustado. Guardiãs temporárias, não uma substituição para o que ele havia perdido. Naquela tarde, a criatura sentou-se perto da janela por um longo tempo, apenas olhando para a floresta, fazendo aqueles sons suaves de chamado ocasionalmente. Sentamos ao lado dele, sem dizer nada, apenas estando ali. Em um ponto ele olhou para nós, nossos olhos se encontraram, e naquele momento juramos que ele entendeu. Entendeu que nós o ajudaríamos se pudéssemos, que queríamos que ele encontrasse sua família, que nos importávamos com o que acontecesse com ele. À medida que a noite se aproximava, a criatura tornou-se inquieta, mais agitada do que a tínhamos visto desde o primeiro dia. Ele continuava indo até a porta, depois voltando para nós, e então indo para a porta novamente, como se estivesse dividido entre duas coisas, entre a segurança da cabana e outra coisa, algo lá fora. Por volta das 8 horas, ele estava perto da porta, fazendo aqueles sons de chamado com mais insistência. Fomos até lá e nos ajoelhamos ao lado dele. "Você sente algo, não é?" Uma de nós disse suavemente. Ele olhou para nós, depois de volta para a porta. Por volta das 9 horas, nós ouvimos passos pesados do lado de fora, lentos e deliberados. Algo grande se movendo ao redor do perímetro da cabana, andando em círculo ao redor da construção. A criatura imediatamente ficou alerta, animada. Começou a fazer sons que não tínhamos ouvido antes, sons felizes, sons urgentes. Ele arranhou a porta, pulando suavemente no lugar. Nossos corações estavam batendo forte novamente, mas desta vez não de medo, de antecipação, de esperança. Isso era algo grande, tinha que ser. A reação da criatura nos disse tudo. Ele sabia quem estava lá fora. Isso não era perigo, era família. Fomos para a porta lentamente, nossos corpos inteiros tensos. A criatura estava praticamente vibrando de excitação ao nosso lado, fazendo sons felizes constantes. Abrimos a porta com cuidado e saímos para a varanda. O pequeno Bigfoot passou correndo por nós imediatamente, correndo pelos degraus da varanda. Na clareira em frente à nossa cabana, bem na beira das árvores, onde as sombras eram profundas, estava uma figura enorme, pelo menos 7 pés de altura, talvez 8, difícil dizer na luz fraca. Coberta de pelo castanho avermelhado escuro, da mesma cor do bebê, mas mais profundo, mais escuro, mais maduro. Ombros largos que pareciam incrivelmente poderosos, braços maciços. Esta era claramente uma fêmea adulta, a mãe. O pequeno Bigfoot correu direto para ela, fazendo sons felizes de choro, sons de pura alegria e alívio. A mãe se abaixou e pegou o bebê em seus braços enormes. Levantou-o como se não pesasse nada. Ficamos ali na varanda, completamente congeladas. Nossas pernas não se moveriam mesmo que quiséssemos. Observamos a mãe verificar seu filho, virando-o gentilmente em seus braços, procurando por ferimentos, passando suas mãos grandes sobre seu corpinho, examinando-o com cuidado. O bebê tagarelava sem parar, fazendo sons rápidos, apontando de volta para a cabana, para nós, claramente tentando contar à sua mãe tudo o que havia acontecido, onde ele esteve.
Quem o ajudou? Depois de verificar seu bebê completamente, parecendo satisfeita por ele estar ileso, a mãe se ergueu em toda a sua altura. Ela era maciça, intimidadora, poderosa. Ela olhou diretamente para nós. E aqueles olhos eram tão inteligentes, tão conscientes, tão completamente diferentes de qualquer animal que já tínhamos visto. Sentimos-nos presas por aquele olhar, como se estivéssemos sendo julgadas, medidas, avaliadas. O momento se estendeu por um tempo impossivelmente longo. Nenhuma de nós se moveu. Mal respirávamos. A mãe claramente entendeu que seu filho esteve conosco. Esteve dentro daquela construção humana. Foi cuidado por humanos. O que ela pensava disso? Não tínhamos como saber. Seu rosto não mostrava nenhuma expressão que pudéssemos ler. O pelo escuro, a sobrancelha pesada, a estrutura alienígena de suas feições. Não podíamos dizer se ela estava com raiva, grata ou neutra. Não podíamos dizer se estávamos em perigo ou se tudo estava bem. Então, muito deliberadamente, a mãe fez um som. Não uma palavra, apenas um som baixo vindo do fundo de seu peito, ressonante e poderoso. O bebê respondeu com seu próprio som, ainda tagarelando, ainda tentando explicar. A mãe nos olhou mais uma vez, um olhar longo e avaliador. Então ela ajeitou o bebê em seus braços, segurando-o contra o peito. O bebê virou a cabeça para nos olhar por cima do ombro da mãe. Aqueles grandes olhos escuros encontraram os nossos, mesmo na luz fraca. E então o bebê levantou uma mãozinha, acenou levemente, como se estivesse dizendo adeus, como se estivesse nos reconhecendo, como se estivesse nos agradecendo. Não conseguíamos nos mover, não conseguíamos falar. Nossas gargantas estavam apertadas demais, mas conseguimos levantar nossas próprias mãos, ambas. Acenamos de volta, um gesto simples, uma despedida, um desejo de segurança e felicidade. A mãe se virou de costas para a cabana. Começou a caminhar em direção à floresta, em direção às árvores profundas. Ela se movia silenciosamente, apesar de seu tamanho enorme. Apenas deslizou para a escuridão como uma sombra. O bebê continuou olhando para trás para nós, enquanto eles se afastavam, a mãozinha ainda levantada, ainda acenando, até que desapareceram completamente na escuridão, na floresta. Sumiram como se nunca tivessem estado ali. Ficamos naquela varanda por um longo tempo depois que eles desapareceram. A floresta estava completamente silenciosa. Nenhum som, nem mesmo os sons normais da noite. Como se tudo estivesse prendendo a respiração. Como se a própria floresta estivesse reconhecendo o que acabara de acontecer. Não sabemos quanto tempo ficamos ali. Podem ter sido 10 minutos. Poderia ter sido 1 hora. O tempo parecia estranho novamente. Eventualmente, voltamos para dentro. Sentamos no sofá onde a criatura passou tanto tempo. Os cobertores de seu ninho ainda estavam no chão do mezanino. A tigela de onde ele comeu ainda estava na mesa, sem lavar. A bola de borracha estava no chão onde ele a deixou. Evidência física de que tudo foi real. Não um sonho, não uma alucinação. Real. Nos sentimos vazias, exaustas, mas também estranhamente gratas. Gratas por termos podido ajudar, gratas por a mãe ter encontrado seu bebê, gratas por estarem juntos novamente e gratas por aquele momento impossível em que uma criatura que não deveria existir olhou para nós e falou uma palavra humana: comida. Uma palavra simples que provou tudo, que provou inteligência, que provou a capacidade de aprender e se comunicar entre espécies, que provou que esses seres eram mais do que qualquer um sabia. Não dormimos muito naquela noite. Apenas ficamos na cama, pressionadas uma contra a outra por conforto, repassando tudo em nossas mentes. Cada momento, do início ao fim. A primeira vez que vimos o bebê naquela clareira, seu medo e depois sua curiosidade. Como ele tocou nossos rostos, fascinado por nossas feições idênticas.
A jornada de volta para a cabana, brincando com a bola, a onça parda e o terror daquele momento. A maneira como a criatura se agarrou a nós depois, e aquela manhã deslumbrante em que ele olhou para a panela de aveia e disse comida com toda a clareza, inconfundível, uma palavra, apenas uma palavra, mas mudou tudo. Os 2 dias seguintes na cabana foram estranhos, solitários, de uma forma que nunca tinham sido antes. Continuávamos esperando ouvir a criatura fazendo sons. Continuávamos olhando para o sofá, esperando vê-lo ali. A cabana parecia vazia, sem aquela pequena presença, sem aqueles grandes olhos curiosos nos observando, sem aqueles sons suaves que ele fazia. Em nossa última manhã, antes de ir para casa, antes de arrumar as malas para partir, caminhamos até o lugar onde o encontramos pela primeira vez. Aquela pequena clareira onde o bebê esteve sozinho e chorando. Levamos um pouco de comida conosco. Pão, maçãs, algumas nozes, provavelmente tolo, provavelmente inútil. Mas queríamos fazer algo. Queríamos deixar algum tipo de oferenda, um reconhecimento do que aconteceu. Colocamos a comida cuidadosamente na base de uma árvore. Arrumamos de forma organizada e, ao fazê-lo, dissemos a palavra suavemente, juntas, apenas um pouco acima de sussurros. Comida. Perguntamo-nos se eles estavam por aí em algum lugar. Se o bebê se lembraria, se ele contaria à sua mãe sobre as estranhas humanas que lhe ensinaram uma palavra, se eles entenderiam o que esta oferenda significava. Voltamos para a cabana e arrumamos nossas coisas. Colocamos tudo no carro. Demos uma última olhada no lugar antes de partir. A cabana parecia a mesma de sempre. Apenas uma simples estrutura de madeira na floresta. Mas parecia diferente agora. Sempre pareceria diferente. Por causa do que aconteceu ali. Por causa do que aprendemos. Em nossa última passagem, antes de partir de vez, voltamos àquela clareira mais uma vez. Verificamos o local onde deixamos a comida. Ela havia sumido. Toda ela. Cada pedaço. Algo a havia levado durante o curto período em que estivemos arrumando as malas. O pão, as maçãs, as nozes. Completamente sumido. Nenhum vestígio deixado para trás. Ficamos ali, olhando para o local vazio e sorrimos. Ambas, mesmo estando sozinhas na floresta, mesmo que ninguém nunca acreditasse nesta história. Gostamos de pensar que foram eles, que o bebê se lembrou da palavra. Trouxe sua mãe ao lugar onde as humanas seguras deixaram comida, que eles aceitaram a oferenda, entenderam o que significava. Mas nunca saberíamos com certeza. Dirigimos para casa naquela tarde com uma história que nunca poderíamos contar a ninguém. Sem fotos, sem vídeo, nenhuma prova física de qualquer tipo. Apenas nossa memória compartilhada. Apenas o som daquela vozinha dizendo uma palavra simples. Comida. Uma palavra que uma criatura que não deveria existir aprendeu conosco, entendeu, usou para se comunicar. Uma palavra que provou que havia inteligência real ali, compreensão real, capacidade real de aprender, adaptar e se conectar através da barreira entre as espécies. Mas quem acreditaria em nós? Sem provas, soa apenas como uma história maluca, uma fantasia. Algo que 2 irmãs inventaram para chamar a atenção ou porque estavam confusas ou enganadas. Seríamos descartadas, ridicularizadas. Diriam que devemos ter visto um filhote de urso, ou que estávamos sonhando, ou que inventamos tudo. Então, não contamos às pessoas, guardamos para nós, entre nós. Esta experiência impossível que mudou a forma como vemos tudo. Mas mudou algo em nós, mudou fundamentalmente, mudou a forma como vemos o mundo e nosso lugar nele. Ainda existem mistérios por aí, nos lugares selvagens, seres inteligentes vivendo nas sombras, evitando os humanos, mantendo sua existência oculta, coisas que a ciência não explicou, não reconheceu ou não quer reconhecer, coisas que não se encaixam em nossa compreensão do mundo natural.
Fizemos parte de um desses mistérios. Seguramos a mão de uma criança perdida e a mantivemos segura por alguns dias. Alimentamo-la, protegemo-la e a confortamos quando estava com medo. Ouvimos ela falar, vimos ela aprender. Vimos uma inteligência naqueles olhos escuros que era inconfundivelmente real e profunda. E então, a vimos ir para casa com sua família. Vimos ela retornar à natureza, onde pertencia. Ainda vamos à cabana várias vezes por ano. Toda vez, procuramos por sinais. Ouvimos sons incomuns na floresta. Prestamos atenção a coisas que parecem fora do lugar ou estranhas. Não os vimos novamente, nem mesmo um vislumbre. Nenhum sinal de que ainda estejam na área, mas às vezes nos sentimos observadas. Não de uma forma ameaçadora, não com medo ou perigo, mas de uma forma pacífica, como alguém verificando a distância, certificando-se de que estamos bem, da mesma forma que nos certificamos de que aquela pequena criatura estava bem. Às vezes, quando estamos lá, geralmente à noite, quando a luz está diminuindo e a floresta está silenciosa, conversamos com as árvores. Usamos palavras simples, palavras que podem ser entendidas se alguém estiver ouvindo. Amigo, dizemos suavemente, seguro. E às vezes, embora talvez seja apenas um pensamento positivo, juramos que podemos sentir algo ouvindo, algo prestando atenção, algo entendendo. Esperamos que aquele bebê já esteja crescido. Esperamos que esteja seguro com sua família em algum lugar profundo naquelas montanhas. Esperamos que ele se lembre das humanas que o ajudaram quando estava perdido. Esperamos que ele ainda saiba aquela palavra. Esperamos que talvez ele tenha ensinado a outros jovens, passando adiante alguma pequena conexão entre nossas espécies, uma ponte entre o humano e o que quer que eles sejam. E esperamos que, se algum deles precisar de ajuda novamente, se algum dia se encontrar em apuros ou perigo, eles se lembrem de que nem todos os humanos são perigosos, que alguns de nós são confiáveis, que alguns de nós não lhes querem mal, que alguns de nós sabem como ser seguros, como ser gentis, como ajudar. Essa é a nossa história, a que nunca podemos realmente contar. A semana que passamos cuidando de uma criatura que não deveria existir. A criança impossível que nos olhou com olhos inteligentes e aprendeu uma palavra humana. O filhote de Bigfoot que disse comida e mudou tudo o que pensávamos saber sobre o mundo. A experiência que nos fez entender que a realidade é muito maior, mais estranha e mais maravilhosa do que nos permitimos acreditar. Nós carregamos isso conosco. Ambas. Este segredo, esta verdade impossível, este momento em que a barreira entre as espécies caiu e seres completamente diferentes se comunicaram. Uma pequena palavra, mas foi o suficiente. Foi tudo. Às vezes, tarde da noite, quando nenhuma de nós consegue dormir, falamos sobre isso. Sussurramos na escuridão sobre se foi real, se nos lembramos corretamente, se imaginamos tudo. Mas então, uma de nós diz a palavra comida, e ambas nos lembramos de como aquela vozinha soou, a clareza dela, a inteligência por trás dela. E nós sabemos, ambas sabemos, foi real tudo, cada momento impossível. E em algum lugar por aí, nas florestas profundas onde os humanos raramente vão, existem seres que conhecem uma palavra humana, que sabem que os humanos podem ser gentis, que sabem que pelo menos 2 mulheres neste mundo os protegeriam se pudessem. Esse conhecimento compartilhado entre espécies pode ser a coisa mais importante que resultou daqueles dias estranhos. Não uma prova que convenceria o mundo, não uma evidência que os cientistas pudessem estudar. Apenas compreensão, apenas conexão, apenas a simples verdade de que a bondade atravessa todas as fronteiras, até mesmo a fronteira entre o humano e qualquer coisa bela e impossível que essas criaturas sejam.
Nunca paramos de esperar que pudéssemos vê-los novamente. Toda vez que subimos aquela velha estrada de madeireiros e chegamos à cabana, há um momento em que olhamos para a beira das árvores e nos perguntamo-nos se hoje poderia ser o dia. Perguntamo-nos se aquele rostinho poderia espiar por trás de um arbusto. Perguntamo-nos se poderíamos ouvir aquela palavra novamente, dita naquela voz inesquecível. Ainda não aconteceu. Anos se passaram desde aquela semana. As estações vieram e se foram. Os álamos ficaram dourados, perderam suas folhas, criaram novas e ficaram dourados novamente. As neves caíram e derreteram. A floresta mudou e permaneceu a mesma. Mas continuamos voltando, continuamos procurando, continuamos esperando e continuamos deixando comida na base daquela árvore. A cada visita, pão, maçãs e nozes, uma oferenda, uma mensagem, um lembrete de que nos lembramos, que ainda nos importamos, que ainda estamos aqui. Às vezes, a comida ainda está lá quando verificamos em nossa última manhã, e às vezes ela some. Nunca sabemos ao certo quem a pega. Podem ser ursos, podem ser veados, pássaros ou qualquer um dos outros animais que vivem nessas matas. Mas gostamos de pensar que às vezes, pelo menos às vezes, são eles. Gostamos de pensar que eles vêm verificar a cabana de vez em quando, para ver o lugar onde um bebê assustado encontrou segurança, para se lembrar das humanas que foram gentis. Gostamos de pensar que em algum lugar naquelas florestas, uma criatura que agora está crescida conta histórias sobre a vez em que se perdeu, sobre a estranha construção humana com os cobertores macios e o fogo quente, sobre as duas humanas idênticas que pareciam iguais, se moviam da mesma forma e falavam com ele gentilmente. Gostamos de pensar que ele ainda se lembra da palavra, daquela primeira palavra, a ponte entre os mundos, comida, uma coisa tão simples, uma necessidade tão básica, mas se tornou muito mais do que isso. Tornou-se a prova de que a comunicação era possível, que a compreensão podia cruzar a divisão entre as espécies, que a inteligência reconhecia a inteligência. Pensamos nisso tantas vezes. Por que essa palavra? Por que não outra coisa que dissemos? Tínhamos dito muitas coisas a ele. Olá, ok, seguro, bom. Mas ele aprendeu comida. Talvez porque comida foi repetida com mais frequência. Talvez porque foi associada a algo concreto e importante. Talvez porque a sobrevivência seja a coisa mais fundamental, a que mais importa para qualquer ser vivo. Ou talvez a criatura fosse mais inteligente do que poderíamos imaginar. Talvez entendesse mais do que podia dizer. Talvez tenha escolhido falar a palavra que comunicaria o máximo com o mínimo. Talvez estivesse nos dizendo obrigado. Obrigado pela comida, obrigado pela sobrevivência, obrigado por tudo. Nunca saberemos com certeza. Nunca saberemos o que se passava naquela cabecinha peluda quando ele olhou para a panela de aveia e disse aquela palavra. Nunca saberemos o quanto ele realmente entendeu. Mas sabemos o que ouvimos, o que nós duas ouvimos, o que nunca esqueceremos de ter ouvido. Uma voz que não deveria existir, falando uma palavra que lhe ensinamos. Às vezes, nos perguntamos o que teria acontecido se tivéssemos tido mais tempo. Se a mãe não tivesse chegado quando chegou, a criatura teria aprendido mais palavras? Teria aprendido a manter uma conversa? Teríamos sido capazes de nos comunicar de verdade, de trocar ideias, pensamentos e sentimentos? As possibilidades são quase avassaladoras de se pensar. O que poderíamos ter aprendido sobre eles? O que eles poderiam ter aprendido sobre nós? A ponte que poderia ter sido construída. Mas não era para ser assim. A mãe veio, o bebê foi para casa, do jeito que deveria ser, do jeito que tinha que ser. Não nos arrependemos do jeito que aconteceu. Como poderíamos? O bebê foi reunido com sua mãe. A família foi refeita. Esse é o final certo. O bom final.
o final que teríamos desejado desde o início. Fomos apenas cuidadoras por alguns dias, apenas guardiãs temporárias de algo precioso, e fizemos nosso trabalho. Nós o mantivemos seguro, o alimentamos, o protegemos, o confortamos quando estava com medo e recebemos algo incrível em troca, algo que ninguém mais jamais recebeu, algo que guardaremos pelo resto de nossas vidas. Pudemos testemunhar a inteligência onde ninguém esperava encontrá-la. Vimos o aprendizado acontecer em tempo real, entre espécies. Experimentamos um momento de pura comunicação com um ser que não era humano. Quantas pessoas podem dizer isso? Quantas pessoas vivenciaram algo tão impossível, tão maravilhoso, tão transformador? Não precisamos que o mundo acredite em nós. Não precisamos que cientistas validem o que vimos. Não precisamos de provas, evidências ou reconhecimento. Temos outra. Temos nossa memória compartilhada. Temos o conhecimento certo entre nós do que realmente aconteceu. E temos esperança. Esperança de que em algum lugar por aí, nos lugares profundos onde os humanos não vão, uma criatura que já foi um bebê perdido ainda se lembra de uma palavra, ainda carrega um pedaço de nós com ela, ainda sabe que os humanos podem ser gentis. Isso é suficiente, é mais do que suficiente, é tudo. A floresta guarda seus segredos, sempre guardou, sempre guardará. As pessoas caminharam por essas matas por milhares de anos sem nunca saber o que vive nas sombras, sem nunca ver as criaturas que observam da escuridão, sem nunca entender o quanto elas não entendem. Nós sabemos agora. Fomos incluídas no segredo, mesmo que por um momento. Vislumbramos o que realmente existe lá fora. Nós o tocamos, seguramos sua mão, ouvimos sua voz e carregaremos isso conosco para sempre. Duas irmãs que foram a uma cabana na floresta e voltaram mudadas. Duas mulheres que sabem que o mundo é maior, mais estranho e mais maravilhoso do que qualquer um imagina. Quando formos velhas, quando estivermos sentadas juntas em algum asilo ou em alguma varanda em algum lugar, ainda falaremos sobre isso, ainda nos lembraremos de cada detalhe, ainda ouviremos aquela vozinha em nossas mentes. Comida, uma palavra impossível, e um mundo inteiro de significado por trás dela. Nós nunca demos um nome à criatura. Parecia errado de alguma forma, presunçoso, como reivindicar a posse de algo selvagem e livre, algo que pertencia à floresta e à sua família, não a nós. Mas em nossas conversas particulares, quando falamos sobre aqueles dias, às vezes o chamamos de pequeno. Era o que ele era, um pequeno, perdido, assustado e com fome, procurando por bondade em um mundo que devia parecer tão estranho e perigoso. Ficamos felizes por podermos lhe dar essa bondade. Felizes por estarmos lá quando ele precisou que alguém estivesse. Felizes por sermos o tipo de pessoa que ajudaria em vez de machucar. Isso é algo em que pensamos muito desde então. O que teria acontecido se outra pessoa o tivesse encontrado? Alguém que o visse como uma ameaça? Alguém que quisesse capturá-lo, matá-lo ou chamar as autoridades? Alguém que não estivesse disposto a se ajoelhar, se fazer pequeno e estender uma mão gentil? O pequeno poderia não ter sobrevivido. Poderia ter sido levado para algum laboratório em algum lugar. Poderia ter sido o início de algo terrível para sua espécie. Em vez disso, ele nos encontrou. Duas mulheres que amavam animais, confiavam na floresta e acreditavam na gentileza. Duas irmãs que trabalhavam juntas sem precisar falar, que podiam se comunicar com apenas um olhar, que sabiam instintivamente como fazer uma criatura assustada se sentir segura. Talvez seja por isso que aconteceu do jeito que aconteceu. Talvez haja algo no universo que coloca as pessoas certas no lugar certo na hora certa. Talvez estivéssemos destinadas a estar lá naquele dia,
destinadas a encontrar aquela clareira, destinadas a ajudar, ou talvez tenha sido apenas o acaso. Sorte aleatória, um bebê perdido e duas mulheres que por acaso estavam por perto. De qualquer forma, somos gratas. Gratas pela experiência, gratas pela memória, gratas pela mudança que isso causou em nós. Olhamos o mundo de forma diferente agora. Olhamos as florestas de forma diferente, os animais de forma diferente, o que é possível e o que é impossível. Nada parece tão certo quanto antes. A realidade tem mais espaço do que pensávamos, mais possibilidades, mais mistérios. E isso não é assustador, é maravilhoso, é esperançoso. Se algo assim pôde existir, escondido todo esse tempo, o que mais pode haver por aí? Que outras maravilhas estão esperando para serem descobertas? Que outras conexões podem ser possíveis? Provavelmente nunca saberemos. Nunca veremos outra criatura como aquela. Nunca teremos outra experiência como aqueles poucos dias. Mas continuaremos procurando, continuaremos nos perguntando, continuaremos esperando. E toda vez que formos àquela cabana, toda vez que caminharmos por aquelas matas, nos lembraremos. Nos lembraremos de um rostinho peludo com enormes olhos escuros. Nos lembraremos da sensação do pelo macio sob nossos dedos. Nos lembraremos do peso de uma criatura assustada em nossos braços. Nos lembraremos do som de algo impossível falando uma palavra que lhe ensinamos. Comida, uma palavra que mudou tudo, uma palavra que provou tudo. Uma palavra que ecoará em nossas mentes para sempre. Somos as guardiãs desta história, as únicas que sabem, as únicas que estavam lá. E a manteremos segura, assim como mantivemos aquele pequeno seguro. É nossa agora, este segredo, esta maravilha, esta verdade impossível. Nossa e deles, onde quer que estejam esta noite, nas florestas profundas sob as estrelas, esperamos que estejam seguros, esperamos que estejam felizes. Esperamos que se lembrem de nós com a mesma bondade com que nos lembramos deles. E esperamos, de alguma forma, que eles saibam que ainda estamos aqui, ainda pensando neles, ainda lhes desejando o bem, ainda amigos, apesar de toda a distância e diferença entre nós. Esse é o verdadeiro final da nossa história. Nenhum final, na verdade, apenas uma continuação. Uma conexão contínua que abrange espécies, tempo e todo o vasto espaço da natureza selvagem. Uma palavra dita uma vez, ecoando para sempre. Uma ponte construída e nunca quebrada. Uma memória compartilhada entre seres que nunca deveriam ter se encontrado. Essa é a nossa história. A história que carregaremos conosco até morrermos. A história que nos tornou quem somos. Duas mulheres que foram para a floresta e encontraram algo impossível. Duas irmãs que deram as mãos a uma criatura de outro mundo. Duas pessoas que aprenderam que a bondade é a única linguagem que realmente importa. E uma vozinha falando na luz da manhã. Comida.